Cristina, mas então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou educar meu filho quando ele fizer algo impróprio, que não está de acordo com as regras e com os combinados da nossa família? Oi, então, o assunto do vídeo de hoje é um assunto polêmico, complicado, mas urgente de ser discutido, de ser observado para o bem das crianças. Será que a gente pode punir a criança por algo que ela está aprendendo a fazer? Mas antes eu queria lembrar você de curtir o vídeo no final, se você tiver gostado, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Bom, eu gravei um vídeo no Minuto Mães que Educam, falando sobre castigo, que castigo não resolve, que castigo não educa. Muitas mães ficaram preocupadas, mandaram mensagens, pais também falando que não sabiam o que fazer, né? Esse castigo não educa, não resolve, então o que educa e como é que faz quando a criança quebra uma regra, faz algo inadequado? Bom, eu vou falar para você, né, calma, vai dar tudo certo, mas o castigo, ele pode até resolver naquele momento, né? Ele abafa aquela situação, a criança atende porque tem medo, atende porque não quer que o castigo se estenda mais, né? Ela até arruma estratégias, pode ser que você já tenha vivido isso aí na sua casa. Mãe, eu já pensei, desculpa, eu não queria fazer isso, eu prometo que eu não vou fazer de novo. O seu filho fala com você que não vai fazer mais isso, que ele promete que não vai fazer mais isso, ele pede desculpas, ele fala que já pensou, né? Quando você manda ele para o cantinho do pensamento. Enfim, ele tenta estratégias para poder sair do castigo. O castigo, essa pena, essa punição, normalmente ela é aplicada levando em conta aquilo que a criança gosta, né? Então não tem muita coerência. Então se a criança, por exemplo, está brigando com o irmãozinho e você dá um castigo para ela, manda ela sair para ela poder pensar, tira ela daquele local sem convidar a criança a pensar sobre o que ela está fazendo, não vai educar, não vai adiantar, pode até resolver naquele momento. Mas será que está educando seu filho? É bom a gente sempre lembrar que a criança, ela não sabe o que é certo, o que é errado, ela está aprendendo, né? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E é com o adulto, com o responsável por ela, com nós mães, pais, que a criança vai aprendendo o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Bom, então o que fazer, né? Afinal de contas, o que resolve? Bom, a gente precisa pensar na consequência. Mas aí você pode me dizer, Cristina, consequência e castigo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pode até parecer a mesma coisa, mas não é. E para a criança, então, faz uma grande diferença. Como é que você vai agir? Como é que você vai aplicar aí na sua casa a consequência no lugar do castigo? Bom, primeiro eu vou te falar que aplicar a consequência é muito mais difícil do que aplicar um castigo. Porque a consequência é preciso que você faça a intervenção, que você seja criativo, que você pense realmente o que seu filho vai aprender com aquela situação. Isso é o primeiro ponto. E quando você aplica a consequência, como eu disse, você vai convidar o seu filho a pensar sobre aquela ação que ele está fazendo e que aquela ação tem uma reação, boa ou ruim. Então, por exemplo, o seu filho está brigando com o irmão, eles estão se pegando mesmo, né? Brigando, e você já mandou parar, já falou que é para parar e não adiantou. Então, você vai chamar as crianças e vai dar opção para elas. Ou param de brigar, ou vai ter que separar, dar um tempo para depois voltar e resolver o conflito, olhando no olho, conversando. Veja que você está dando uma opção para o seu filho, né? Você está mostrando para ele que se eles não pararem de brigar, um vai ter que separar do outro, vão ter que brincar sozinho e depois conversar. Então, convide o seu filho a pensar. Outro exemplo, né, que eu posso dar para você. Você está aí na sua casa com seu filho, ele está aí brincando na sala, tem um enfeite maravilhoso que você gosta muito e você está vendo que ele está correndo o risco de com aquela brincadeira quebrar o enfeite. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a intervenção pensando na consequência. Então você vai chamar seu filho, vai mostrar a situação para ele, que se ele continuar ali, ele vai quebrar o enfeite, né? Isso não pode, o enfeite é caro, está enfeitando a casa, e você vai dar a opção para o seu filho. Ou ele para de brincar daquele jeito, ou ele vai ter que brincar em outro lugar. Então veja que a ação dele de brincar naquele lugar trouxe uma consequência para ele. Ou é ele parar de brincar daquele jeito, ou ele brincar em outro lugar. Se você mandar ele sair, ir para o quarto, pensar porque ele não está te obedecendo,
o que ele vai aprender? Né? Ele vai apenas ser punido. Então a gente tem sempre que pensar no que o nosso filho está aprendendo com aquela situação de conflito, porque é com a gente, adultos experientes, que ele vai aprender o que pode, o que não pode, ok? Então é isso que eu queria te dizer. Deixe os seus comentários, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!